Provérbios, capítulo 4, o versículo é o 18. Quem gosta da palavra do Senhor? Quem tem a Bíblia, levanta a mão. Glória a Deus, acompanhe conosco. Abre aí, Provérbios 4, 18. Provérbios 4, 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Põe na palavra vereda. As pessoas desprovidas de conhecimento, de recursos, como na roça, por exemplo, a gente fala vareda. Vereda quer dizer caminho. É um caminho que se abre na mata. E a gente chama também de picada. É a mata fechada, cheia de espinhos, com um facão ou uma foice se abre uma vereda, um caminho, uma picada. Então o caminho do justo. Justo necessariamente não é aquele que não peca, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas a Bíblia chama de justo quem tem o senso de justiça e quem se inclina a ouvir os ensinamentos do Senhor. A aurora é o período do dia entre a noite, ou seja, a escuridão da noite e a luz do dia. Aquele momento, aquele período que você acorda, está clareando, mas você ainda não vê o sol. Você não vê o sol. Mas a força do sol, a luz do sol é tão poderosa, é tão grandiosa que, mesmo ausente, só porque ele se aproxima, você percebe o dia clareando, clareando, chama-se aurora. E Deus está dizendo através do servo dele que o meu caminho, ele é como a aurora. Mesmo que esteja ainda um pouco escuro às vezes, eu duvido que alguém tenha dúvidas. Ou quando saiu de casa hoje, alguém tinha dúvidas de que o dia iria ficar claro. Ninguém tem dúvidas de que o dia vai clarear quando chega a aurora. Então olha o que a Bíblia diz para mim e para você, que o nosso caminho, a nossa vereda, é como a luz da aurora. Às vezes não, a aurora não tem sol ainda, mas já está claro. E na medida em que o sol se aproxima, ela vai clareando, clareando, clareando. E o ponto que Deus planejou e projetou para nós está em Provérbios 37, está em Salmo 37, que é o nosso direito sobressair como o sol ao meio-dia. O ponto mais alto do sol é a vida que Deus quer para mim e para você. É o ponto mais alto do sol. Olha lá. A aurora, ela chega todo dia para nós, não chega? Às 5:30 da manhã, se alguém chegar para você e disser: hoje vai ficar escuro o dia inteiro, convence você? Não, claro que não, isso é besteira. Assim é a nossa vida. É como a luz da aurora.
Às vezes olhando a gente não vê o sol porque é aurora. Mas o brilho do sol, o sol está em algum lugar, num ponto baixo ainda, mas a força da sua luz já fez a escuridão ir embora. Então assim é a sua vida, igreja. Talvez você nem esteja vendo o sol ainda, mas a aurora já chegou para você. E daqui a pouco a sua vida vai ser dia perfeito. Dia perfeito vai ser a sua vida. Sol no centro. É assim. É isso que a Bíblia nos dá, a palavra santa do Senhor. A confiança, a certeza que às vezes a gente olha assim e não vê o sol, né? Quer dizer, às vezes, sempre pela manhã, na aurora. Mas por que será que a noite se foi? Porque o sol já está em algum lugar e já faz efeito ali onde nós estamos, a sua luz. Talvez você esteja numa fase que você sente os efeitos do sol, ou seja, do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que de alguma maneira o seu caminho já está clareando, a sua vereda, mas ainda não brilha, né? Com aquele brilho do sol ao meio-dia. Mas esse é o ponto que Deus preparou para nós. É o que Ele quer. Então, a sabedoria de Deus é extraordinária, né? Aliás, Ele é o Pai, né? E Ele nos dá a sabedoria para interpretar. Você já deve ter lido isso, né? É que às vezes, por exemplo, como é usado muito a parábola, a figura na linguagem, para entendermos melhor, né? Quem é que não conhece? Não é preciso saber ler, escrever, ter diploma, ter alguma formação para entender a aurora. A aurora não tem sol, mas já está claro, já dá para caminhar. Não é verdade? Assim é a vida daqueles que buscam a Deus, os chamados justos. E a aurora, ela a coisa é tão rápida. É tão rápida. Eu não sei se você já observou isso. No interior é muito bom da gente ver isso. De repente, por exemplo, eu acordava às 4 da manhã, tinha estrelas. 5 da manhã não via mais estrela e já podia andar sem lanterna. Na roça era assim. Eu ia no mato, no pasto, buscar o gado para o patrão para tirar o leite, para ordenhar as vacas. Daqui a pouco a aurora eu caminhava. Mas e o sol? Eu olhava, às vezes eu imaginava, o sol deve estar atrás daquele monte ali. Daqui a pouco ele despontava como um rei. Porque o rei traz aquela coroa e os brilhos das pedras, né? Do enfeite. Daqui a pouco o sol. A vida é desse jeito para quem teme a Deus, para quem confia nele, para quem espera nele, para quem busca Ele, para quem coloca os seus caminhos nas mãos dEle. É como a aurora. Às vezes, Satanás quer provar para nós que a noite não acaba. Sempre acaba. E entre a noite e o dia tem a aurora. A aurora já é a certeza de que o dia está chegando. É ou não é? Que coisa, hein? A aurora é... Eu me lembro que teve uma fase da minha vida que as noites estavam tão longas. Aliás, todo mundo já teve isso. E eventualmente
ocorre conosco, né? Parece que as 12 horas da noite são maiores que as 12 horas do dia. Quando a aurora chega, você já sabe que a noite já se foi. E sabe que a aurora também não vai perdurar, não. Aliás, a aurora passa rápido demais. É uma coisa, é como se fosse um piscar de olhos. Daqui a pouco o sol já nasceu e aí brilha. E quando dá meio-dia, aí você sabe que o dia está perfeito. E é a promessa de Deus, né? Aos justos, mostra lá. Olha lá. Mas a vereda, o caminho, né, dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia, o que, igreja? Esse é o livro do Valdemiro, Você Toma a Bênção? Não. Esse é o Senhor que está falando conosco. Para alguns, já está no ponto mais alto no meio-dia. Para outros, talvez ainda à noite. Para alguns já é aurora. Mas para quem vive na escuridão, para quem está vivendo à noite, a aurora vai chegar. E a aurora é o prenúncio, a aurora já tá anunciando o dia perfeito. Você vai ver. É assim que funciona. Continuando. Diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. É verdade. O que é perverso? É o que faz o quê? Perversidade. O perverso é o que faz perversidade. Eu diria que os perversos são os mais ignorantes dos homens. Porque não imaginam que serão apanhados, que serão punidos. E entre eles estão aqueles que às vezes têm muita cultura, conhecem tanta coisa, têm diplomas, e que por algum tempo, né, se acham deuses intocáveis, inabaláveis. Nós estamos vivendo uma fase nesse país do cumprimento da palavra. Os que se achavam grandes estão abalados. Eu lembro que alguns anos atrás eu falei isso para vocês, né? Os que hoje se acham donos do mundo, amanhã vão estar desesperados. Quem lembra disso aí? Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E o projeto de Deus para o homem é isso, é ter uma vida como um dia perfeito. Mas isso não é obrigatório. Não. Isso aí depende muito de nós. Eu observava quando o Saul corria atrás dos jumentos, ou das jumentas, e desesperado, o Saul. Saul era o quê mesmo? Não, que rei. Saul era rei aonde? Rei fica correndo atrás de jumento no pasto? Você está doido, é? Então eu era rei e não sabia, ué.
Uai! Que eu fazia isso. Quer dizer que o rei anda levando burdoada nos pés, toco, espinho, pisando em cobra, ferroada de marimbondo, de abelha no olho. Eu parecia um japonês preto. Meu olho inchado no meio do mato. Fechava meus olhinhos assim, ó. Tanto marimbondo. Uxi. E aí, quer dizer que eu era rei, ué. Saul era o quê? Guardador de jumento. Ele foi designado pelo pai a procurar as jumentas desaparecidas. Chegou um momento, como os dias se passavam, e ele não conseguia êxito, ele começou a ter preocupações. Fatalmente ele seria repreendido pelo pai. E aí alguém falou de um profeta chamado Samuel, e tudo era plano de Deus, né? Projeto de Deus. Alguém falou, tem um vidente aí que se a gente for lá, ele diz aonde estão essas jumentas. Aí eles foram lá, o Samuel falou, você está preocupado com jumenta por quê? Você não sabia que toda a prata de Israel estará sob o seu domínio, e a casa dos seus pais, ou do seu pai, olha lá, não é a prata para ti, não é para ti e para toda a casa do seu pai? Quer dizer, você vai ser rei, a tradução. Aí o Saul falou, peraí, mas a minha família é a menor que tem, é a mais pobre, né? Meu Deus. Para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa. Então respondeu Saul e disse, porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, ó. Por que, pois, me falas com tais palavras? É isso, filho, obrigado. Por que, pois, me fala com tais palavras? Quer dizer, por que o senhor me fala isso se eu não sou digno? Como é que eu vou acreditar num negócio desse? Quer dizer, as coisas de Deus são tão extraordinárias, grandiosas, e às vezes nos surpreendemos, né? Aliás, o que combate às vezes a nossa fé, isso é o fato de não merecermos, de sermos pequenos. Então o diabo sugere, não, você não vai ter isso nunca, isso aí não é para você não. Ao Saul é isso que ele estava dizendo. O que o senhor está me falando, o profeta? Você está me falando o quê? Eu não sou da menor tribo, a minha família ainda não é a menor dentro da tribo. O que é isso que o senhor está me dizendo? Que a prata de Israel será para mim? Samuel estava dizendo, você vai ser o rei. Aí, e ele desesperado, preocupado com... O Samuel quis dizer o seguinte, Deus tem algo tão grande para você, e você está aí preocupado com meia dúzia de jumentos que sumiram. Às vezes nos preocupamos com coisas tão insignificantes e nos esquecemos daquilo que Deus tem para nos dar. Ou na verdade já deu, né? Porque no caso de Saul ele já tinha dado. Isso aí mostra a nossa pequenez, né? Nos ocupamos com coisas que são inferiores, que são minúsculas, perto daquilo que Deus preparou para nós. Então, nós temos que pedir um coração novo, um coração sábio, um coração de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus. O coração
do Senhor. Coração é mente, é pensamento. Quem sabia? Tem uma palavra que diz que nós temos a mente de Cristo, ou seja, o coração de Cristo. É isso que nós temos que pedir para Ele. Nós temos que pedir para Ele. Me lembrei de uma música agora que a gente cantava assim: me dá teu coração, te darei paz, sou Cristo a solução, não sofras. O que acontece quando você dá algo para alguém? Você fica sem aquilo, não é isso? E é isso que você temos que fazer todo dia. A gente dá o coração para Ele e Ele nos dá o quê? O novo coração. O Saul, naquele exato momento, ele ouviu isso. E ele absorveu aquilo, e quando ele se virou, se despediu de Samuel, diz a palavra, mudou o coração, olha lá. Deus lhe mudou o quê? Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Quando o nosso coração é mudado, a gente começa a ver os sinais de Deus na nossa vida. O coração de Saul foi mudado e ele começou a ver os sinais de Deus. Nós temos que pedir isso para o Senhor. Às vezes a gente acorda com o coração que quer julgar as pessoas, que quer condená-las. Eu várias vezes já acordei com um coração assim que eu falei, aquele sujeito ali tem que ter prisão perpétua, aquele outro ali não vale nada. Falei, peraí, o que está acontecendo? Senhor, muda o meu coração. Aí daqui a pouco eu estava orando, Senhor, perdoa ele. Que coisa, hein? Então, eu e você temos que estar sempre guardando o coração. Aliás, é o que diz o versículo 23 aí, se eu não me engano. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu disse aos pastores e bispos que nós temos que pedir o coração de pastor. As fontes da vida procedem do coração. Então, se Deus me dá um coração de pastor, eu vou viver como um pastor. O pastor, ele vive cuidando, pastoreando, abençoando. Muitas igrejas perderam a essência porque o pastor acabou trocando o coração de pastor por um coração de empresário, né? Ou um coração do político, sei lá, do médico, do advogado. E nós que somos pastores temos que ter o coração de pastor. Isso não quer dizer, isso não é pejorativo, não tem nada a ver, não é demérito, não. É que cada qual, imagina o empresário com coração de pastor e o pastor com coração de empresário, ou de político, não. Não dá certo, não. Não pode. E o coração mais completo que existe é o coração de pastor. Estou dizendo que o senhor é melhor? Não, estou falando do pastor Jesus. Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele falou. Eu não vi,
Até hoje eu só vi um pastor dar a vida pelas ovelhas. Eu não vi mais ninguém dar a vida pelas ovelhas, só o pastor, Jesus Cristo. É assim. E guardar o coração significa se policiar, significa pensar coisas boas. E quando os maus pensamentos surgem, eles têm que ser abortados, anulados. Se você pensar coisas boas, né? Tem uma palavra que diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Não será iluminado, não, será luminoso. Você sabe o que é luminoso, não sabe? Hein? Luz? Não. Alguém diz que luminoso é uma luz. Não, luminoso são muitas luzes juntas. Não se faz um luminoso com uma ou duas luzes, não, ou lâmpadas. Você põe um painel aí fora, Igreja Mundial do Poder de Deus, abre lá para você ver quantas luzes, quantas lâmpadas tem. Luminoso, ele é muito maior que uma luz. É muito mais que uma luz. Então, se os seus olhos forem bons, ou seja, se você pensar coisas boas, e tudo provém de onde mesmo? Se o coração, se dele procedem as fontes da vida, tudo procede do coração. Quando você está julgando alguém, está amaldiçoando alguém, é porque os seus olhos não estão bons. Mas não tem gente que comete delitos graves contra nós? Sim, nós também cometemos contra as pessoas. Mas só Deus tem esse direito. Já é muito direito que Deus nos deu. Aliás, é muito extraordinário. Salmo 37 diz que Deus, ele fala para mim assim, através do salmista, como se eu fosse alguém. Ele diz assim: o seu direito, o seu direito, Valdemiro. Eu falei: mas eu tenho direito, é? Quer dizer que eu tenho direito? O meu direito, ele vai sobressair como o sol. Quer dizer, eu vou brilhar. Isso aí já é muito para mim. Para que eu vou julgar e condenar? Para que eu vou querer assumir o trono de Deus? Eu não. Mas não vou mesmo. Porque já é muito que Deus me oferece. Muito. Imagina. Já é muito a minha vereda ela brilhar, ela ser iluminada como a aurora. Mas Deus promete mais que a aurora ainda para nós. Só para você entender, existe a noite que você conhece, né? A aurora já está mais ou menos claro. E o que ele promete é dia perfeito. É como se o ponteiro ficasse ali no meio-dia e não saísse. O dia parasse, tá? O dia parasse. Uma pessoa que está aflita, ela sofre mais à noite. Ela não dorme, ela se põe a pensar e a solidão aumenta, porque ela às vezes se isola. O salmista, no Salmo 139, ele fala assim: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Ele falava disso aí, de dia
Você mesmo que esteja carregado ou sobrecarregado, uma coisa ou outra desvia o seu pensamento, a sua atenção, né? Você se esquece das dificuldades. De noite, sozinho, botou a cabeça no travesseiro, vem, e amanhã é isso, amanhã é aquilo, depois de amanhã é aquilo outro. Eu estou convivendo com isso, e assim começa, você não dorme. Aí o Davi passou por isso, aí ele falou que lá no abismo Deus está com você também. Ou seja, no momento difícil. O seu sucesso, a sua qualidade de vida depende basicamente de você confiar nisso aí. Isso aí não é ideia do Valdemiro, não. Não. Isso aí não é meu, não. Eu sou carteiro. Não está muito na moda mais, né? Esse negócio de internet, hein? Mas antigamente quando o carteiro chamava, a gente já estava esperando alguma coisa e corria lá. É para mim, é para mim. É, não é verdade? Pois essa carta é para você. E o conteúdo dela não é meu. Não. Essa carta não foi escrita por mim. Eu só faço entregar. Escapando de um cachorro e outro. Porque o carteiro passa muito aperto, você sabe, né? Vida de carteiro não é fácil, você sabia ou não? É pitbull, é rottweiler, até o poodle às vezes resolve pular a janela para atacar o coitado do carteiro. Mas quando ele entrega, é o dever cumprido. Eu só vim entregar a carta para vocês. O conteúdo é dele. Ele escreveu a carta. Mesmo o carteiro, ele também às vezes recebe cartas. Eu lembro da expectativa. Quando eu e a bispa éramos noivos, eu estava em São Paulo, aqui no Emboimirim, ela lá em Juiz de Fora. O carteiro batia lá na porta da igreja. Eu falava, é para mim? Era uma carta que vinha, que chegava. O carteiro, ó, eu não sei não. Você que é Valdemiro? Assim, então é. De onde é, você sabe? Isso não é problema meu, não. Meu problema é entregar, ele falava o carteiro. Você até era meio mal educado. Eu falava, obrigado, seu carteiro, assim mesmo. Mas a presença do carteiro me alegrava. Hein? Eu tenho a impressão que nós que somos carteiros, em alguns momentos, quando começamos a entregar os escritos de Deus, seu coração se alegra também. É verdade? Ainda mais quando o carteiro ele é desprovido de recursos, né? Porque tem carteiro que anda a pé mesmo, né? Eu sou essa espécie de carteiro assim, desprovido. Eu não tenho parte nessa carta, né? Eu só entrego mesmo. Ou seja, eu não sou um orador acima da média. Não. Eu não sou um intelectual, um showman, não. Eu não abro mão da minha insignificância. Eu não. Eu aprendi uma coisa e é
a mais pura das verdades. Enquanto eu for pequeno, Ele vai me usar. Ele só usa pequenos. Eu falo para os bispos, pastores. Já houve caso, eu me lembro aqui na igreja antiga, líderes de outros ministérios virem aqui. Valdemiro, como é que eu faço para Deus me usar assim? Eu falo, eu não tenho a receita para você não. Mas como não? Por que Ele te usa assim? Você é um grande profeta. Eu falei, eu? Não, é aí que você se engana. Você é que é o grande. Tem um que é bem conhecido. Uma vez ele estava aqui, entrou debaixo ali, pediu oração pela esposa, falou, rapaz, você é um grande profeta, hein? Falei, eu não. Você é grande profeta. Mas por que eu não sou usado assim? Eu falei, talvez por isso, porque você é grande. Deus só usa pequeno. Por quê? Porque Deus estabeleceu que o direito do homem seja como o sol ao meio-dia, que a vereda do homem seja como a aurora, a luz que vai brilhando, 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 até virar dia perfeito. Mas Deus não suporta o homem tocar na glória dele. E o pequeno não faz isso, só os grandes. Pequeno não pode. Eu vou fazer o quê? Eu não posso assumir a autoria de nada, porque eu não consigo esquecer do tempo em que um pedaço de pão, mesmo meio mofado, eu só tirava o mofo, era um banquete para mim. Eu não abro mão disso. Esse mesmo Saul, que um dia percebeu que Deus estava dando algo extraordinário, mesmo sendo ele pequeno e a família dele é menor, ele encheu o coração de vaidade, de orgulho, e achou que era autossuficiente. E ficou tão grave a coisa que ele se tornou o primeiro suicida da Bíblia, da história da humanidade. Muitos se mataram até hoje. Muitos se suicidaram. Só que Saul foi o primeiro suicida da história. Quem sabia disso? Imagina se ele pendurasse no pescoço, como manda Salomão, né? Os ensinamentos. Ele foi o primeiro suicida. A primeira pessoa que se suicidou na história da humanidade. Que coisa, hein? Olha lá. Saul tomou a espada e se lançou. Quando ele fez isso, ele era o rei. Mas o coração de guardador de jumento que foi mudado já não estava mais ali. Às vezes ocorre conosco algum tipo de coração estranho entra em nós, e aquele coração humilde, compreensivo, aquele coração cheio de amor, de misericórdia, hein? Ele é arrancado, né? Deus tem um estoque de coração que eu vou te contar. Se você pedir um coração compreensivo, você sai daqui com ele hoje.
Um coração humilde você recebe também. Um coração abençoado. Se você pedir um coração cheio do Espírito Santo, tem uma palavra que diz que o Senhor lhe tira o coração de pedra e põe um coração de carne com o Espírito Santo. Onde é que está, meu filho? Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Peraí, ao 27, o mais importante está aí, ó. Até então o coração está vazio, ó. Porei dentro de vós o meu, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Quer dizer, herança. Vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Que coisa, hein? Que coisa. Esse é o Deus, né? Onipotente, onisciente, onipresente. Deus sempre eterno. E eu e você tão pequenininhos. E Ele investe em nós, você viu? Dia desse eu estava lendo uma passagem bem conhecida, simples. Questionaram a divindade de Jesus porque Ele curava no sábado. Às vezes eu não entendo muito bem esses sabichões. Esses grandes, porque eles veem leprosos sendo purificados e cancerosos sendo curados e paralíticos e mortos ressuscitando, e eles questionam a unção que Deus nos deu, quando na verdade eles deveriam compreender melhor que os outros. Aliás, eu ouvi isso de um médico. Você não é aquele, não, você não é aquele nóia que eu encontrei, não. Não é não. Você é aquele, rapaz, Jesus, é você? Você tá bonito, hein, cara? Olha só o que Jesus fez. Você já passou da aurora para o lado do meio-dia, hein? Que maravilha. Que bom. Que bom. Você não é aquele que fugia da polícia, tire, mas é isso mesmo, né? Hein? Não é verdade você? É verdade, esse mesmo. Esse noiado aqui. Filhinho, a receita é... Coração restaurado, mudado. Mas eu tenho a impressão que o nosso coração é mais ou menos como aquelas pilhas que não duram muito. E tem que ser trocado todo dia de manhã. Ou à noite. Melhor é trocar de manhã e de noite, né? Aí está sempre funcionando, né? Exatamente. Tá bom, filhinho. Deus abençoe você. Parabéns. Que coisa, hein? Obrigado, Jesus. Como mudam os homens. Eu e você, nós temos muitas falhas. Então, a gente tem que pedir para o Senhor. Senhor, troca o nosso coração.
Quando você começar a achar que o outro é menor que você, pode pedir para trocar o seu coração que está estragado. Você me perdoa falar isso. Você começou a olhar de cima para baixo, esnoba. Manda, pede para o Senhor, troca rápido que já está a ponto de explodir. Você quer a palavra mesmo? Está podre. Quando você achar que é grande, sabe aquele sentimento de injustiça que a gente carrega? Pode pedir para trocar. Pastores, bispos. Eu estou sendo injustiçado na obra. Ih, meu filho, troca logo, passa na primeira oficina. Engraçado, a necessidade aumenta a cada dia. Um tempo atrás nós estávamos numa oficina pequenininha, olha o tamanho da oficina agora, ó. E está faltando mecânico, né, para trabalhar, hein? Aí Deus manda os corações novos. E agora nós estamos fazendo, na verdade, é distribuir, né? Porque já tem coraçãozinho aqui que já foi mudado só nessa palavra. É isso. Às vezes a gente tem reações assim que não são das mais agradáveis aos olhos do Senhor. Que barbeiragem, que coisa. E nós estranhamos as pessoas. A gente olha assim e fala, meu Deus, aquilo dali não tem jeito não. Não tem jeito não, é? É aquele carro, né? Você chegou no mecânico e falou assim, esse carro não pega de jeito nenhum, tem que vir inchado. Você não tem jeito mais não, né? Ela fala, tem, é o relezinho aqui que está queimado só. Às vezes é um fusível. Aí bate lá. Ué, é simples assim? É. No caso nosso, você trocou o coração, está tudo novo. É ou não é? Ou seja, trocou o pensamento, muda. Você vai ver as coisas fluírem. Você vai ver.